As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Humberto Silva, presidente da Junta de Fátima, concelho de Orém, não escondeu a preocupação com o sentimento de insegurança patente naquela freguesia depois de uma rixa a larga escala que envolveu um grupo de 30 a 40 pessoas e que resultou na morte de um jovem de 25 anos na madrugada do último domingo. Citado por alguns órgãos de comunicação social, depois de declarações prestadas à Lusa, Humberto Silva falou de conflitos entre gangues e grupos de migrantes, referindo mesmo que Fátima começa a ser a cidade dos tumultos, reforçando esta análise noutros episódios que já ocorreram, ainda que com menor gravidade. O autarca fatimense advertiu que as condições em que os imigrantes vivem podem potenciar este tipo de ocorrências, apontando como exemplo o facto de viverem 30 pessoas numa casa com capacidade para 5 ou 6. Recorde-se que, para além da vítima mortal, por esfaqueamento, 4 outras pessoas ficaram feridas. O caso está agora entregue à Polícia Judiciária, que procura por indícios que possam ajudar à identificação dos responsáveis. Com a chegada da chamada época de incêndios, há sempre que ter em consideração um conjunto de cuidados a ter, desde logo no uso do fogo. O concelho de Tomar, como diz a história dos últimos anos, é daqueles dentro do distrito de Santarém com maior número de ignições, o que obriga a atenção redobrada, não só dos serviços de proteção civil, mas também do comum cidadão. A ERTE falou com Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que deixou o apelo precisamente para que a população não tenha comportamentos de risco, adiantando que a realização de queimas está suspensa até 31 de outubro, salvo alterações que possam surgir devido às mudanças das condições atmosféricas. Em termos dos comportamentos é sempre difícil, não é? O que é que poderá vir? O que nós sugerimos, não é? Ou seja, em termos de indicação, e também informo já que irá à reunião de Câmara a proibição das queimas de soberanos a partir do dia 1 de junho. Não é? Nós já está presa, digamos assim, na plataforma devido às altas temperaturas que têm sentido até agora, mas aqui a sugestão digamos que é um pouco isso, é não fazer aqui não ter alguns comportamentos de risco, nomeadamente fazer as queimas de soberanos com as temperaturas elevadas e, neste caso, ter sempre atenção à consulta do risco de incêndio, que é bastante importante, e terem atenção mais nesse sentido, porque os incêndios começam com o fogo. Eles começam pequenos e depois tornam-se incêndios. É um pouco por aí. Permita-me já agora falar na queima de soberanos, ou seja, irão estar proibidas até setembro, outubro, salvo alguma... Ou seja, não é proibidas, irá à reunião de Câmara para estarem suspensas entre o dia 1 de junho e 31 de outubro. Não quer dizer que, se houver algumas semanas com chuva, como já aconteceu no passado, ela depois poderá-se dar autorização nessas alturas para ser feita. Mas, normalmente, como os meses com temperatura mais elevada e o risco de incêndio, infelizmente, em Tomar anda sempre no máximo, no muito elevado e máximo, e de forma também a diminuir a probabilidade de ocorrência de incêndio. A ERTE desafiou o comandante Humberto Morgado a perspectivar os próximos meses no que a incêndios diz respeito, numa análise sempre condicionada pelo tempo que se fará sentir e principalmente pela mão humana associada à maior parte das ignições. É sempre difícil adivinhar o que é que poderá acontecer. Nós, à semelhança de 2017, tivemos um início chuvoso, ou seja, o que aumenta aqui um pouco a nível de combustível fino, causa aqui um problema que é a flagração inicial é muito rápida, ou seja, até chegar os meios ao local, possivelmente pequenos incêndios poderão se tornar grandes incêndios. Aqui aliado a questão da gestão de combustível, limpezas, aqui também a questão das pessoas, não conseguimos controlar, apesar de a PSP, mas principalmente a GNR, ser bastante persuasora, e nos últimos anos temos tido aqui uma diminuição, digamos, de incendiarismo, o que também acaba por ser bom e que estão a fazer o trabalho, ou seja, nomeadamente essa persuasão a esses indivíduos, não é? Se não houver essa parte, mas temos também alguns que às vezes acaba por ser por negligência, de algumas barreiras de churrasco ou qualquer coisa do género, não conseguimos controlar. Aqui é um pouco sensibilizar para que não se tenha esses comportamentos. Comandante dos bombeiros do município de Tomar, Humberto Morgado, a deixar o apelo à população para que não tenha comportamentos de risco no aproximar-se da chamada época de incêndio. Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública irá colocar radar na Estrada Nacional 110 na localidade de Alvito, concelho de Tomar, para mais uma ação de controle de velocidade no âmbito da operação Quem o Avisa. Será no dia 11 de junho, entre as 8 da manhã e o meio-dia, reforça a Direção Nacional da PSP em publicação no seu site. Ou seja, depois de nos últimos meses essa fiscalização de velocidade ter incidido em Carvalhos de Figueiredo, agora as autoridades optaram por colocar radar numa zona onde também se cometem alguns excessos rodoviários e que, por isso, tem sido palco para alguns acidentes. Para além de Tomar, registro para outras operações no distrito de Santarém, desde logo no dia 20, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, em Torres Novas, na variante do Bom Amor, no dia 21, ambas as ações entre as 8 da manhã e o meio-dia, para além da variante do Sintra, em Santarém, no dia 22 deste mesmo mês de junho. Rádio Hertz. Informação. A Câmara de Tomar recorreu às redes sociais para apelar à população no sentido de não alimentar os pombos, tentando ajudar a prevenir a proliferação descontrolada daquelas aves, em especial no centro histórico da cidade. Nesse comunicado é referido que, ao não alimentar os pombos, estes serão obrigados a procurar o seu habitat natural. É ainda feito o apelo no sentido de que o lixo possa ficar bem acondicionado em sacos fechados e sempre dentro do contentor. Não deve também deixar restos de comida em locais acessíveis e vede o acesso a superfícies de pouso e de possível nidificação. A Câmara reforça que os pombos podem ter impacto negativo na saúde pública, uma vez que são agentes de doenças facilmente transmissíveis. A Guarda Nacional Republicana detectou 788 terrenos em incumprimento de limpeza na área territorial do distrito de Santarém. Está em causa o número relativo a operações de prevenção e sensibilização que decorreram até ao recente 31 de maio, num total de 4.428 ações à escala nacional, tendo alcançado 76.052 pessoas com o objetivo de evitar comportamentos de risco, sensibilizar para a importância de adoção de medidas de autoproteção e uso correto do fogo por parte da comunidade. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a GNR refere que realizou 17.209 ações de patrulhamento e empenhou mais de 43.000 militares em todo o território nacional. Recorde-se que nesta fase as autoridades estão a fiscalizar os terrenos que se encontram em incumprimento, sendo que os infratores estão sujeitos a coimas que oscilam entre 280 euros e 10.000 euros, no caso de pessoa singular, e de 1.600 a 120.000 euros se estiverem em causa entidades coletivas. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Sporting de Tomar queria mais do que o 5º lugar alcançado nesta época na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Quem o diz é Nuno Lopes, o treinador que tem sido o rosto principal de uma ambição que tem catapultado o emblema nabantino para patamares inimagináveis há alguns anos. Em recente entrevista à Hertz, entrevista de balanço da temporada, Nuno Lopes olhou então para aquilo que foi feito e não deixou de referir que a sua equipa merecia mais no play-off diante do Sporting, principalmente por aquilo que fez no pavilhão João Rocha. O grupo até queria mais. Portanto, nós queríamos de facto ter eliminado o Sporting no play-off. Sporting ou quem nos tocasse. Sabíamos que era difícil fazê-lo, mas o grupo, e depois do último jogo que fez, o último foi o pior, sinceramente. Foi o nosso pior jogo da época. Agora, o jogo do João Rocha foi claramente uma marca nossa, uma forma de estar no campo, e merecíamos ganhar o jogo. Portanto, quem viu o jogo e quem assistiu, sem entrar em pormenores, que não o vou fazer, né? Mas já tenho muitos pormenores do jogo, porque o analisámos, e de facto nós merecíamos ganhar o jogo no João Rocha. E ganhar... Dentro desses pormenores está a forma como o Sporting chega ao golo decisivo? Logicamente, que é completamente inventado o lance, né? Portanto, o Ferran Fonte termina o lance, cai em cima do nosso guarda-redes, falha a baliza, o jogo tinha aqui para prolongamento. Depois, quer dizer, há coisas durante o jogo, e nós a única coisa que pecámos neste caso foi na finalização, mas nós sabemos disso. Portanto, isso é aquilo que eu luto todos os dias com a nossa equipa, com os nossos jogadores, é tentar que eles finalizem de forma diferente
e que finalizem melhor. Também em recente entrevista à Hertz, Ricardo Cardoso, o presidente do Sporting de Tomar, disse que não via o clube sem Nuno Lopes. Palavras elogiosas e que reforçam uma relação de há vários anos. Quanto ao futuro, precisamente, Nuno Lopes não esconde a ambição de chegar a outros patamares, mas para já o cenário mais provável centra-se mesmo na sua continuidade em Tomar. É o melhor elogio que se pode receber de um presidente, de um amigo, mas de um amigo é fácil receber isso, de um presidente é mais complicado. Tem sido assim, felizmente, na minha vida. Tenho recebido alguns elogios, tem sido gratificante da forma como vou acabando as épocas, e pronto, e esta de facto foi mais uma, foi assim. Portanto, nós sabemos disso tudo, sabemos o que é que um dia, como o Ricardo diz, e bem, um dia terminará isto, já uma vez terminou e reatou, portanto a gente nunca sabe se isso poderá acontecer ou não. Portanto, vamos vivendo sem pensar nesse tipo de coisas, e quando acontecer alguma coisa a gente está cá, ou de um lado ou do outro, a gente está cá sempre para conversar. Pronto, isto foi uma afirmação efetivamente de uma confiança total no trabalho que tem sido feito pelo treinador Nuno Lopes. Esta temporada, como é óbvio, ou para a próxima temporada, o próprio Ricardo Cardoso diz que efetivamente tudo apontava para a continuidade de Nuno Lopes. Nos últimos dias houve aqui algumas dúvidas, até pela chamada espuma dos dias, por assim dizer, pela mudança de técnico da Oliveirense. Há três clubes no mundo que não têm treinador neste momento anunciado: Barcelona, Oliveirense e Benfica. Portanto, eu estarei sempre disponível, né? Isto é uma forma irónica de falar as coisas, e compreenda-se neste caso a situação, porque estamos a falar de... Eu nunca vou esconder a minha ambição, não é? E o querer mais, e o querer... Pronto, e são clubes que podem proporcionar a um treinador, se calhar, títulos, lutar por títulos, pronto. E isso são tudo coisas que têm a ver com a minha pessoa. E já que cheguei a este patamar, eu também não quero andar para trás. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar-se, aqui em entrevista à Hertz. Rádio Hertz. Informação. 4 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Segundo esclarecimento do Comando Distrital da PSP, esteve em causa uma detenção por condução sem habilitação legal, outra por condução em estado de embriaguez e 2 em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registro para a fiscalização de 146 viaturas com detecção de 96 infrações. Destas, a Polícia de Segurança Pública fez saber que 8 se justificaram por falta de inspeção periódica obrigatória e uma por utilização de telemóvel no exercício da condução. Cerca de 4 dezenas de expositores deverão marcar presença na 4ª edição da Feira Internacional de Velharias, organização da Associação Tradições Itinerantes, que uma vez mais decorre no pavilhão da ACR Venda Nova, Freguesia de Casais e Alviobeira, concelho de Tomar. A Hertz falou com José Mendes, o rosto desta organização, que não deixou de sublinhar a componente solidária que está associada à feira, mostrando-se convencido de que o número de visitantes irá ao encontro das expectativas. Esperar é que as pessoas apareçam, que já o ano passado apareceu muita gente também. É uma iniciativa que a gente está a fazer durante todos os anos, pronto, ano a ano a gente está a fazer esse evento. Que isto é uma coisa que está sempre a funcionar, e quanto mais melhor. Como é uma feira internacional, vem o pessoal de todo o lado. E a gente, como estamos a fazer, incentivar que as pessoas cada vez vão lá mais, que as pessoas adoram coisas antigas, e a gente aproveita a fazer isso tudo assim. Para esta edição, quantas pessoas, mais ou menos, quantos expositores é que vamos ter? Entre os 35 e 40. Já os deixa satisfeitos? Já deixa satisfeito. É mais ou menos isso. Por falar em associações, esta parceria com a Associação da Venda Nova é então para continuar? Sim, por enquanto bem, porque a gente tem mais, mas pronto, já foi também do CIR, já ajudamos o CIR e tudo, e a gente gosta de ajudar as pessoas, portanto as associações, porque necessitam mesmo disso.
Feira Internacional de Velharias no pavilhão da ACR Venda Nova, Concelho de Tomar, arranca já nesta sexta-feira. Rádio Hertz, a primeira a informar. É agora a altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Hoje venho falar-vos sobre a componente variável das remunerações, que foi uma resposta das empresas à crise e esta tendência mantém-se. O recurso a este mecanismo de transferência de parte da remuneração dos trabalhadores para os benefícios e componentes variáveis, prémios, comissões e vendas e outros, intensificou-se nos últimos anos e representa já entre 20% a 40% dos salários profissionais em Portugal. Consoante estejamos a falar de funções de qualificações baixas médias ou gestores de topo. Desde 2013, o auge da crise económica nacional, o recurso das empresas a formas de remuneração variável teve um aumento de 30% a 40% e não se antecipa uma inversão da tendência. São várias as razões. Se é verdade que o risco desta prática é penalizador para os trabalhadores sob o ponto de vista da proteção social e cálculo de pensões futuras, não é menos verdade que os benefícios têm ganho uma importância cada vez maior para os profissionais e empresas, isto num contexto de escassez de talento. As empresas tentam atrair e reter os melhores, cada vez mais com benefícios não monetários. Isto acontece não só por uma necessidade de equilíbrio financeiro e flexibilidade, mas também pela mudança de paradigma laboral que as novas gerações estão a liderar, valorizando outro tipo de benefícios orientados para o bem-estar. São os chamados benefícios à medida. E é por isso que muitas organizações têm vindo a adotar políticas de benefícios e remunerações personalizadas. Este tipo de remunerações combina uma componente fixa e um grande peso de componente variável e de benefícios, como cheques creche, atribuição de dias de férias adicionais, descontos, entre outros, traz maior eficiência fiscal às empresas e é altamente valorizado pelas novas gerações que querem um mix diferente de remuneração. A remuneração variável não é estanque e está indexada à performance das empresas, mas também do trabalhador e não é transversal a todos os setores. A componente variável pode estar associada a desempenho, objetivos comerciais, capacidade de inovação, simplificação de tarefas e vários outros parâmetros possíveis de analisar. É uma realidade maior em alguns setores como a energia, bens de grande consumo, indústria, financeiro e tecnológico. Casos em que as remunerações variáveis associadas a outros complementos superem o salário base só são comuns no setor de energia, utilities e indústria mineira pela natureza do trabalho exercido e riscos que são associados. Por outro lado, existem os suplementos remuneratórios, essencialmente na administração pública. Entende-se por suplemento remuneratório o acréscimo remuneratório devido pelo exercício de funções em postos de trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a outras caracterizadas por idêntico cargo ou por idênticas carreiras e categorias. Os suplementos remuneratórios apenas são devidos a quem ocupe postos de trabalho com condições mais exigentes e são estas condições, as que se verificam de forma anormal e transitória, designadamente as decorrentes de prestação de trabalho suplementar ou as que se verificam de forma permanente, designadamente as decorrentes de prestação de trabalho arriscado, penoso ou insalubre, por turnos em zonas periféricas com isenção de horários. E temos ainda a questão de 35, 40 ou mais horas por semana. Enfim, uma panóplia de componentes variáveis, suplementos remuneratórios, que criam entropia na hora de comparar o que cada profissão carreira oferece. Seria melhor pagar adequadamente todos e cada um de forma justa, sem subterfúgios? Vale a pena pensar nisto. Luís Moraes com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.